Boa noite, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um programa Somos Todos Humanos pela RH Rádio. Estamos no YouTube, no canal Somos Todos Humanos, podcast lá no SoundCloud. Tem também os canais no Facebook, Vegas Card, Vegas Cultural, Somos Todos Humanos, enfim. Todas essas plataformas estão disponibilizando este programa e que ficará à disposição junto com todos os outros episódios, principalmente na nossa central, que é o canal do YouTube Somos Todos Humanos. E hoje, no nosso 15º, 16º, eu sempre perco a conta, eu nem lembro mais quantas pessoas eu entrevistei, mas hoje eu tenho um convidado que, além de colega de trabalho, é um amigo, um músico, um professor, uma pessoa, eu diria, que tem seus hábitos naturalistas, né, de alimentação, de comportamento, assim, com a natureza, essa interação toda, um pai de família, enfim, um ser humano cheio de suas virtudes, sobretudo sobrevive com a música, né, da música um meio de sobreviver, mas também um meio de viver e de ser feliz com isso, fazer um negócio que leva as pessoas para frente, para cima, né? Enfim, o Álvaro Damasio, meu colega, boa noite, estou falando boa tarde, porque a gente está gravando à tarde, mas boa noite, Álvaro. Se apresenta aí para a Boa noite, galera, vamos bater um papo, falar da tua vida, da tua carreira. boa noite, Rodrigo. Né? Boa tarde agora, né? Boa noite para o pessoal. Muito obrigado pelo convite. Falar bem a verdade, fiquei surpreso com o convite, eu não estava esperando, mas vamos lá. E, como você disse, somos todos humanos, né? Esse lado aí. Enfim, né? Eu fui inclusive aluno do Álvaro, né? Quando eu tentei uma vez na vida saber tocar baixo acústico, foi a única vez, né? Que eu tive algumas aulas com ele, uma pessoa muito paciente, eu não estudava nada, ele não falava nada, às vezes ficava meio bravo, fazia cara feia para mim, pô, você não vai estudar, caramba, você está fazendo aula, não vai estudar, né? O Álvaro tem uma cara de bravo, assim, às vezes quando eu era aluno lá na escola de música, eu achava que ele era bravo, aí quando eu virei aluno dele, eu vi que ele era bonzinho demais, né? Na verdade, ele só tem cara de bravo, mas ele é muito bonzinho, né? Mas você sabe que essa característica, né, cara, eu vejo até como um defeito meu, assim, porque eu tenho, na verdade, assim, é uma grande timidez que eu tenho. Eu sou muito tímido e eu melhorei muito, né? Quando eu era moleque, assim, era uma timidez assim de uma forma que até perder oportunidades, assim, né? E eu acho que eu melhorei bastante, né? Quando eu cresci, fiquei mais maduro e tal. Mas ainda é resquício de timidez, assim, sabe? Aquela capa de proteção. Mas quando eu conheço e me solto com as pessoas, nossa, aí é uma coisa mais assim, né? Mas é mais timidez que qualquer outra coisa, assim. Legal. Ó, Álvaro, então assim, eu conheço você primeiramente por professor, né, de contrabaixo na Escola de Música Heitor Villa-Lobos, né, americana, onde eu também faço parte da equipe lá como professor, né, e conheço você como baixista também, o contrabaixista, né, que fala quando é Uhum. assim, clássico, toca contrabaixo Isso, acústico na Orquestra Sinfônica de Americana. Sei também sim. que você desenvolveu um trabalho, ou ainda desenvolve na Escola de Música de Piracicaba, né, por um bom tempo trabalhou ou ainda trabalha, você pode depois falar sobre isso. E sei também que você toca contrabaixo em outros grupos de música popular e também na Orquestra de Piracicaba, enfim, você está envolvido aí no contexto musical na região de Americana e Piracicaba, nesses dois polos aí, né? Tem mais alguma coisa? Esqueci? Não, basicamente isso. Na verdade, essa orquestra de Piracicaba eu não toco, né? Eu toco na orquestra de Indaiatuba e, paralelo a isso, realmente as minhas duas grandes frentes de trabalho são essa, né? Eu trabalho em Americana, tanto como professor da escola de música, né, Heitor Villa-Lobos, já há muitos anos, e também como músico da orquestra, né? Eu entrei primeiro como músico da orquestra sinfônica, aí na época eu sempre dei aula, né? Então esse lado, eu sempre tenho esses dois lados na minha vida, tanto de músico quanto de professor, assim, né? Eu gosto muito, assim, de ensinar o que eu aprendi, né? E poder ver pessoas se desenvolvendo, isso é muito, muito legal, assim, né? Fico muito feliz com isso. E aí, na época, tinha a escola de música lá, mas ainda não era oficializada, né? Foi o concurso que você entrou, que eu acabei entrando oficialmente também. Mas nessa época a gente dava aula por hora extra, né? Então a gente ficava mais tempo lá, a prefeitura pagava hora extra para alguns músicos da orquestra e da banda, a gente dava aula. Então eu comecei nessa época, né? Depois foi a época que teve que parar de pagar hora extra, aí surgiu o concurso e eu acabei dando certo de me oficializar como professor também, né? E foi que a gente ficou colega, né? E lá na Escola de Música de Piracicaba, você continua? Como é que foi o seu trabalho lá? Quanto tempo você ficou lá? Se você já saiu, como que tá lá?
Então, na verdade, eu me desliguei da orquestra da Escola de Música de Piracicaba, mas eu sou muito grato pela Escola de Música, porque eu vim para Piracicaba pela escola, né? Na verdade, pelo Mahler, né? Que é para quem não conhece, né, Ernest Mahler é um compositor alemão, radicado no Brasil, foi aluno do Kohlreuter, que é um compositor de música contemporânea. Aí ele veio, eles tinham a ProArt, que era em São Paulo, o Mahler estava em São Paulo, e aí tinha um braço da ProArt aqui em Piracicaba. Aí ele veio, acabou fixando residência aqui, casou aqui e tal, e desenvolveu a escola de música. E a escola de música foi um celeiro de grandes músicos, assim, por muitos anos, né? Grandes músicos, inclusive, para várias orquestras, para fora do Brasil, orquestras do Brasil, grandes instrumentistas. Então, o Mahler criou ali, né? E eu estudava em Tatuí na época, e um dia orquestra jovem de Tatuí, eu tocava na orquestra jovem de Tatuí, e a gente veio fazer um concerto aqui na Rua do Porto de Piracicaba com a orquestra jovem, tipo um domingo de manhã, assim. Eu curti a cidade, achei bonita, assim, e a gente já tocava muitas músicas do Mahler lá, e eu fiquei com essa vontade, e depois de um tempo acabou dando certo, precisou de um contrabaixista aqui, eu comecei a tocar aqui na escola de música, na orquestra de câmara na época, depois surgiu vaga de professor, eu entrei como professor, e aí foi meio que paralelo, né? Eu fui fazendo acho que você foi um pouco isso, né? Fazendo jornada de professor e de se aperfeiçoando, estudando ao mesmo tempo, né? Comigo foi meio assim, né? E acabou dando certo vindo para cá, né? Por causa disso, fiquei, sei lá, 15, 20 anos na escola de música, E o foi seu muito bom. patrão era o próprio Ernest Mahler? Sim, sim. Na verdade, assim, quem era o patrão, de fato, é a Cidinha Mari, né? Para quem conhece um pouco a história lá, o casal é muito ativo, né? Os dois são músicos. O Mali é compositor, ele rege, né? Regia as orquestras, o coro e tal. Além de conhecer vários instrumentos, assim, né? Ele nunca foi especialista em nenhum instrumento, mas toca piano muito bem, cravo, improvisa, né? Um cara com muito conhecimento, assim. Mas ele passou no começo da escola, ele aprendeu pelo menos os rudimentos de todos os instrumentos para ensinar os alunos. No começo não tinha professor. Aí, conforme for vindo o professor, ele foi. Mas isso foi bom para ele, para essa questão de orquestrador e tal, né? Mas quem tocava a escola de fato era a Cidinha, que é uma pianista, professora também, regia coro e tal. E ela que organizava as coisas. O Mali vinha mais para fazer a parte musical mesmo, né? E, então tinha meio que os dois ali como chefes, assim, era muito bom, assim, sempre muito É, o bom, muito legal é legal. que assim, você teve contato com a obra dele primeiro, daqui a pouco você está de Muito, cara com muito. ele, então deve ser uma sensação gostosa, né? E aí, assim, quando eu fui para lá, eu estudei, em Tatuí, eu estudei contrabaixo e composição, né? Mas minha grande vontade era ser compositor no começo, assim. Eu sempre estudei, assim, aprendi, comecei estudando violão clássico, depois não fui mais muito para frente, depois comecei estudando baixo elétrico, música popular e tal. Acabou dando certo aí para Tatuí. Na época eu prestei o Nesp, composição, mas peguei lista de espera e acabei não sendo chamado, assim. Foi na mesma época de Tatuí. Eu fiquei assim, para onde der eu vou, né? E a vontade de fazer a composição era maior, assim. Mas no final não fui chamado, o que foi muito bom, porque surgiu a parte prática, né? De aprender o instrumento, chance de trabalho, assim. Então foi ótimo para mim e não afetou o lado compositor, porque lá eu conheci professores de composição, tem o Edson Beltrame, que é um flautista fenomenal, assim, dos grandes flautistas brasileiros, e dava aula de composição. Ele abriu uma turma de composição na época. E eu entrei também, em paralelo com o curso de contrabaixo, na turma de composição. Foi muito bom, assim, sabe? Aprender muito ali e tal. E nesse meio tempo, quando eu vim para Piracicaba, eu estava saindo de Tatuí, eu tinha esse intento, né, de vir para a escola de música e também ter aula com o Mali, que acabou dando certo. Eu fui aluno dele por alguns anos, assim, também, que foi enriquecedor, assim, né? Não só a parte musical, quanto a parte filosófica, que sempre me interessou, né? Eu Sim. sempre gostei muito de filosofia. O Mali, ele é antroposófico, né? Teosófico. Então, a gente conversava muito sobre filosofia também. Então, foi muito bom, assim, muito Eu bom, em todos tive os lados. uma. Eu tenho algumas coisas para comentar a respeito dessa escola e também do próprio Mahler. Eu fiz faculdade de música em Piracicaba, na Unimep, e eles Sim. eram parceiros, né? A Escola de Música de Piracicaba era como se fosse um campus a mais ali da faculdade de música, que era no Colégio Piracicabano. Aliás, não sei se você está sabendo, né? Uma notícia Sim, e não, triste, né? Fechou. eu vou chegar lá Tá, nessa. então tá. Na verdade, Então tá. eu vou jogar esse comentário para você, na verdade. E aí, eu entrei em 2008, isso, né? Já tem um tempo. Então, foi quando eu conheci minha esposa, inclusive, no primeiro dia de aula. Nesse primeiro dia de aula, inclusive, eu conheci o Mali. A gente teve uma palestra
com ele. Ele deu uma palestra falando sobre a importância da música e tal, né, na atualidade, e a gente pôde conhecer um pouco da personalidade dele, meio excêntrico, aquele cara que não gosta de nada que liga na tomada, né, uma coisa meio, Verdade, tipo, um cara, verdade, isso aí. tipo, meio parou, não é que parou no tempo, ele manteve aquela chama do tradicionalismo das orquestras acesa, né? Depois, no Sim. mesmo dia, ele tocou Cravo, uma obra do Johann Sebastian Bach. Ele tocou perfeitamente, sem nenhuma partitura, assim, uma obra que deve ter durado lá uns 5 ou 6 minutos. Tocou decor, assim, no Cravo. Eu achei impressionante, né? E eu fiquei com aquela palestra na cabeça até hoje, porque ali que eu comecei a perceber o quanto que eu, como músico, é, faltei um pouco de curiosidade por conhecer um pouco mais da história da música, né? E ele foi falar sobre a história do alto-falante e tal, de que o primeiro aparelho de alto-falante que foi fabricado, quem comprou foi o Hitler, né? Então, disso também surgiu toda uma ideologia, né? Que a gente sabe que aconteceu depois, né? E o Sim. alto-falante era uma coisa que fazia com que a voz dele chegasse mais longe, né? Então ele conseguia Uhum. aglomerar muita gente, né? E hoje em dia não daria para aglomerar tanta gente, né? Mas naquela época eles aglomeravam e os alto-falantes eram usados com esse intuito de muitas vezes fazer com que a voz do orador ficasse como a voz de Deus. Nossa, a voz dele chega tão longe, né? Porque o alto-falante não era Sim. conhecido, né, pela sociedade, enfim. É uma história que me marcou, né? Fora isso, ficou então esse vazio agora em Piracicaba com o fechamento da faculdade de música. E nesse Verdade. sentido, como fica a Escola de Música de Piracicaba? Quer dizer, a faculdade da Unimep encerra as atividades no curso de música e a Escola de Música de Piracicaba passa a ser independente. Nesse sentido, como que continua lá? Você tem notícia? Como que está a Escola de Música de Piracicaba? Cara, o que eu sempre soube, Rodrigo, foi o seguinte, e eu sempre estava lá, eu peguei a época da gestão do Mali e da Cidinha, e tinha a época, antes da faculdade, tinha a época de um gestor aqui da, da Unimep, o reitor, Almir de Souza Maia, que era um cara visionário, gostava muito de música, e fez amizade com a Cidinha e com o Mali. Então a gente tocava na Unimep direto, na recepção de calouros, fazia um trabalho assim muito humano assim nesse aspecto também muito legal assim, né? Que ele falava que um dia ele foi levar um filho ou uma filha na para fazer o vestibular na USP, eles tiveram que ficar esperando não sei quantas horas o vestibular para acabar e não tinha onde mal tinha onde estacionar, tinha que ficar dentro do carro no sol, blá, blá, blá. Aí ele queria recepcionar os calouros e os familiares com música, com arte, então um cara visionário, assim. Inclusive ele construiu o teatro da Unimep, né? Para quem não conhece, a Unimep tem um teatro aqui maravilhoso, né? E aí eu peguei essa fase dele, o Cidinho e o Mário já estavam cansados, assim, de muitos anos de trabalho, né? Queriam continuar trabalhando, mas meio light, assim, né? Não ficar muito à frente igual eles estavam. Aí eles viram na Unimep a possibilidade de dar continuidade ao trabalho da escola, né? Aí foi nessa época que passou toda a escola de música para a Unimep, assim, meu, foi vendido, eu não sei valores, mas foi vendido, assim, a preço de banana, assim, o terreno com tudo dentro, sabe? Com tudo dentro. E foi vendido até por causa dos filhos deles, né? Dos herdeiros. E assim, foi um preço muito barato. Assim, cara, só de instrumento musical, de piano de cauda, de contrabaixo, de violino, tem harpa lá. Cara, é um negócio assim, meu, não dá nem para mensurar valores que Eu tem ali. lembro quando a aula era chata, que eu saía da aula e ia dar rolê lá embaixo, nas salinhas, para ficar tocando nos Isso, instrumentos. E aí o isso, seu Francisco, tinha o seu Francisco, que era um dos nossa, porteiros sim, lá, claro, ficava claro. bravo, chegava, não, vocês não podem estar aqui, vai, volta para a aula. Isso, Aí eu isso, dava uma de João sem braço e voltava para a aula. sim, é por aí. Mas foi nessa época. E o que aconteceu? O Almir de Souza Maia ficou um tempo, na gestão deles reformaram algumas coisas na escola, porque o prédio era muito velho, né? E aí fez uma reforma que foi legal, a gente sentiu isso, chegou a ter a orquestra filarmônica lá, que a Unirep ajudava um pouco, aí a Caterpillar, que é uma empresa daqui também, patrocinava, tal. Então foi uma coisa muito legal, assim. Depois ele acabou saindo da direção, a Unimep começou a ver não tão bons olhos o pessoal de lá, a escola de música, e, cara, só começou a entrar Eu acho que, na verdade, aí chega num ponto onde a gente pode, de repente, refletir sobre os motivos pelo qual a Unimap deixa de ter interesse pela música, tem a ver com a própria postura do governo, que
na época, em 2008, teve aquela lei que instituiu que todas as escolas deveriam ter aulas de música, obrigatoriamente, no Sim, Brasil, né? E ninguém sim. se preocupou, ninguém cumpriu, o Ministério Público não foi, não teve nem ninguém da promotoria pública atacando as prefeituras por não cumprirem a lei, e aí ficou por isso, né? Quer dizer, hoje você não vê concurso mais para professor de música porque não dá nada não ter música nas escolas, mesmo sendo lei, né? Então isso é muito triste, Exatamente. né? A Exatamente. começar, é claro, o desmonte aí de algumas bandas de orquestras do Estado, né? Claro, Tudo claro. isso já é um reflexo dessa nova política que vai pegar a saúde, a segurança sempre em primeiro lugar e o resto vai ficando para depois. E aí a gente, como músicos e, e artistas, vamos dizer assim, vai ficando sempre como algo não essencial para a sociedade, né? Sim. O que, no meu ponto de vista, é um erro. Música, ela Total, cara. pode se converter em saúde de uma maneira Sim. muito efetiva, né? Se a gente for entrar nessa conversa, e você é uma pessoa de fé, né, que também se sabe como é importante, assim, cara, a questão musical, meu, é bem por aí, né, lógico, você pegar aquela música dos Titãs, né, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, assim, a arte sempre fez parte da vida humana. Então, assim, a gente que é professor, não necessariamente aquela pessoa que você está ensinando lá precisa ser um super instrumentista. O fato dele conseguir tocar um instrumento, conseguir tocar as músicas favoritas dele, formar uma banda com os amigos, tocar junto, ou tocar num sarau, ou tocar na igreja, cara, aquilo lá, para ele, bicho, vai deixar ele num estado de espírito, sabe, num modo assim cerebral de lavar a alma para ele estar pronto para trabalhar nas coisas que ele precisa durante a semana. E é o que você falou também, você fica menos doente, você fica tudo, né, cara? Então, assim, deveria ser algo essencial, a arte em geral, né? A gente está falando da música, nós somos músicos, mas, cara, balé, literatura, teatro, cinema, né? E assim vai, né, Mas cara? aí a Unimap acaba estando no fim desse ciclo, ela não fica como responsável pelo fechamento, porque uma empresa, né, a Unimap é uma universidade que tem fins lucrativos, Sim, ela precisa dar sim, lucro, e para dar lucro ela precisa ter clientes, e para ter clientes precisa ter demanda, né, sim, precisa ter uma oferta de vagas aí. E parou de sim. ter, né? Então, no fundo, a Unimap só não teve outra saída, era a única opção que ela tinha, era É, fechar mesmo para não ter é. prejuízo. Né? Foram vários Triste. acontecimentos, né? É, Eu vejo assim que a Unimap sempre foi referência aqui, né? Quando eu vim para cá, para essa região, se falava em Unimap, era opa, Unimap, né? Vinha gente de fora fazer aula aqui. E a estrutura da Unimap como universidade, você conhece, é um negócio assim, cara, que, meu, é fantástico, né, cara? O campus da Unimap é fantástico. E aí começou a ter muitas outras universidades com um custo menor, né, com bem menos recursos que a Unimap tinha, mas com custo menor que dava o diploma também. As pessoas começaram aí, né? Foi até essa coisa de curso à distância. E aí que o grande ponto assim que foi fundamental para ela fechar, dentre outros cursos, né, o curso de música, né, fechou o campus Santa Bárbara, né, foi que eles estavam o ponto deles era pegar a faculdade de medicina, né, curso de medicina. E aí ele concorreu com mais não sei outra faculdade aqui, eles estavam certos que eles iam conseguir pelo histórico, pela estrutura, mas eles perderam, né? Porque acho que a medicina ia trazer muita coisa para eles ali. recursos, né? E aí, tudo. Então, cara, foi o ponto aí né, Voltando inicial para. voltando sobre o Ernest Malha ainda, né? Tá, vamos lá. Tinha uma particularidade ali, né? A gente, quando a gente ia lá para o campus da Empen, né? Que era a escola de Uhum. música Ernest Malha, é, a gente se sentia um pouco invasor, porque ainda a escola ainda funcionava com alguns alunos e professores que davam aulas ali que não eram da Sim, Unimap, então ela funcionava sim. como híbrida, né? Tanto como escola de Isso. música de Piracicaba como campus da Unimap, né? E nesse sentido, a biblioteca da Unimap tinha poucas opções de literatura para música, no sentido de livros de teoria, harmonia, partitura, essas Uhum. coisas. Mesmo lá no Sim, campus Taquaral, cheguei a ir lá retirar alguns livros, né? Porque eu tinha esse direito, como membro da faculdade ali, estava pagando a mensalidade, eu tinha direito de retirar os livros, né? Para poder xerocar, enfim, fazer os meus trabalhos, né? E aí eu fui um dia na biblioteca do Mali e tinha alguém lá que trabalhava lá e falou, não, aluno da Animep não pode pegar livro aqui na biblioteca, não. uhum. Falei, mas como assim? Eu só faço parte da faculdade, não, aqui é fechado só para gente aqui e tal. Falei, mas como assim?
Falei, já sei, né? Aí eu lembrei do meu amigo Paulo Santos, do trombone, que toca na Orquestra de Americana, Sim, amigo, que claro. acho que tocava lá na escola, ou era aluno, ou era professor, também não sei o que ele fazia lá, Ele dava mas ele era aula mais lá. próximo, ele estava lá presente, ele conseguia, e ele tinha acesso à biblioteca da escola. Eu falei, ó, cara, eu queria a Paixão de Cristo, né? Aquela que foi feita várias vezes aí pela Orquestra Piracicaba, né? E Sim. a própria Débora Letícia cantava, você acha que fez o baixo, Não, enfim. eu toquei em todas, eu toquei em Então, todas a essas. Paixão Segundo São João, né? Que é uma das minhas Isso. preferidas aí, das paixões do bar, né? E aí tá aqui, cara, consegui, ó, no Mercado Esse, Negro. Eu tenho a partitura da tradução em português aqui, escrita à mão pelo ah, Mali. Então, assim, direto eu foi. ponho, vou acompanhando, tentando cantar junto. Eu tenho até um vídeo no YouTube cantando lá, ó, um dos corais, enfim. Eu adoro Legal. essa obra e eu consegui ela no Mercado Negro da Biblioteca de Piracicaba. O Você Paulo sabe que a Santos, estou acusando aqui, já estou falando, foi o Paulo Santos que pegou. biblioteca da escola de música, cara, né, até alguns anos, né? Hoje em dia, acho, creio que não mais, mas assim, era uma das bibliotecas musicais mais completas, cara, do Brasil, cara, sem sombra de dúvida. Eu acho que empatava com algumas universidades, USP, Unicamp, Unesp, mas assim, para uma escola de música era um nível assim, nível de faculdade, sabe, cara? O tamanho, fora essas coisas do Mali, né, cara? Eu lembro que uma vez, você vê como o cara, assim, a capacidade do cara, né? Tinha uma música, uma peça de contrabaixo que eu queria tocar, eu queria até tocar com a orquestra, né, fazer solo, não sei o quê. Ah, professor, eu queria fazer essa música e tal. Aí eu achei na biblioteca da escola, não sei se foi lá ou foi em outro lugar, uns originais, assim, não xerox, assim, impresso, né, material impresso, assim, doutor fulano de tal. Falou, seu Malhão, falou, deixa comigo que eu vou dar uma olhada, né? Ele adora revisar coisa. Cara, na aula seguinte ele veio cheio de notação vermelha, cara, de caneta vermelha, escrito assim, ah, isso aqui é o doutor, não sei o quê, não sei de onde esse cara, mas está cheio de erros, ele não conhece música. Eu falei, caraca, cara, uma obra editada, europeia, o cara pegou para revisar, para ver, ele achou um monte de erro, ele cheio, cara, eu não sei se eu tenho até hoje, mas depois ele fazia revisão, aí ele marcava, ele corrigia, ainda era um pouco antes do computador, assim, não estava na época entrando esses programas de computador, porque ele tinha um liquid paper, caneta preta, régua, então todos os erros ele passava no liquid paper, refazia a linha da música onde ele apagava e corrigia com a nota, que não só nota, né, ornamentos também, né, trinados, crescendo, ele mexia tudo aquilo, aí ele fazia uma partitura branca, assim, nova, colava ali, xerocava e colocava no arquivo da escola. Essa sua parte, com certeza, ele fez isso com as coisas Na dele. verdade, essa E é parte aqui eu impressionante. acho impressionante, porque essa obra é uma obra originalmente escrita para a língua alemã, né? E ele fez a Sim. tradução, cara, tudo em português, ou seja, A isso gente tocou em é, português, isso exatamente. é, e eu tenho só a parte das vozes aqui, Sim, mas é uma sim. obra que tem lá um quarteto de cordas, tem alguns outros instrumentos de Imagina, sopro, cara, né? tem orquestra de cordas, tem sopro, deve ter oboé, flauta. Na época a gente tocou com cravo e órgão, cara. Órgão e cravo, dois instrumentos. Então, é um negócio assim, vários cantores, né? E Você eu tem não a parte tive, aí. na verdade, enquanto eu estava na Unimap, teve uma das apresentações dessa paixão e eu não tive a oportunidade de estar presente, porque eu tive algum Hum, outro compromisso, eu faltei nesse dia e foi de graça, inclusive. E depois, no dia seguinte, o Paulo chegou, "Ô, você não foi, falei para você ir lá e tal, e acabei não indo. Fiquei com essa vontade de ver isso aqui ao vivo um dia, quem sabe, né? é muito Com legal. o A gente próprio fazia Mali uma regendo, né? O próprio Mali Mali. regendo, claro. É, Isso. Cidinha no coro, né? Ela sempre ficava no coro, mas coordenando tudo ali, né? Era como se fosse uma regente assistente, assim. legal. E assim, a gente fazia uma mini turnê pelas igrejas de Piracicaba, né? Então, era justamente essa coisa da época, né? Como né, na Páscoa tocava a Paixão, né? Para retratar toda a história de Jesus e tal, em português para as pessoas entenderem, cara, e todo tipo de igreja, viu? Igrejas católicas, igrejas protestantes, igrejas de todas as crenças, assim, não tinha uma coisa assim específica, né? Falou Então, isso que era Jesus, muito estava legal, lá, assim. né? Falou Jesus, Então, estava lá. exatamente, É isso. exatamente, exatamente. Então, muito legal isso também. E só Massa. uma curiosidade interessante, assim, a Cidinha, como eu falei, como ela era dirigente da coisa, assim, cara, às vezes a gente ensaiando na escola várias músicas, assim, terminava ela,
Aí a Mali falava, vamos passar para outra peça. Ela, vamos passar nada, Mali, de novo, volta esse negócio, não tá bom. Começa... Então ela ficava ali, opa, pisei sem querer aqui. Ela dava, somos todos humanos, né, Rodrigo? Ah, tudo bem. Ela meio que regia junto, se ela não gostasse, tinha que voltar, entendeu? Sempre foi assim, cara, sempre foi assim. Eu tenho também acesso a um livro dela, que de flauta doce, que é para criança, que eu uso até hoje Sim, também, nas escolas de música lá em Hortolândia, que eu dou aula para criança. É bem legal, bem didático. E só tenho boas memórias, então, dessa escola e tudo mais, né? Mudando um pouco de assunto, Álvaro, fora a música, conhecendo você melhor ali na escola de música, conversando ali na sala dos professores, o que me chamou a atenção é a sua alimentação. Você leva uns pedaços de coco, assim, para comer, né? Na hora que você vai escovar o dente, você tem sua pasta de dente que é diferente, está num potinho ali, é uma pasta de dente que você mesmo fabrica, né? Você tem um hábito alimentar diferenciado, assim, né? Você aprendeu isso com alguém? Qual que é a lógica de tudo isso? Estou vendo que você está com uma camisa verde aí, talvez você tenha já tem a ver com a natureza, com uma conexão aí, né? Não sei. não, foi a camisa foi coincidência, você está de verde também, né? É. Mas aqui é um A time, camisa né? da Alemanha, da Chape. Werder Bremen. Mas assim, cara, essa coisa da alimentação foi surgindo naturalmente, assim, né? Eu era moleque, eu comia, assim, um monte de bobagem, igual todo moleque, né, cara? Mas quando eu fui ficando um pouquinho mais consciente de algumas coisas, eu falei, meu, eu preciso mudar algumas coisas, alguns hábitos e tal. Aí, aos poucos, eu fui colocando hábitos saudáveis, e eu gosto muito de pesquisar, né? Então, eu pesquiso várias linhas, eu não sou preso a uma coisa, assim, sabe? Então, eu pesquiso várias linhas de naturalismos, de alimentação mesmo, né? Mas, assim, eu sou bem... Assim, começou meio com uma coisa regrada, mas a coisa foi indo natural. Acho que é mais do que a alimentação em si, é um estilo de vida, sabe? Eu sou muito... Não vou dizer desapegado, mas, assim, sou muito minimalista, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado que é o limiar para não ficar meio largado, assim, né? Claro, você tem que se apresentar bem, né? Você tem que estar, obviamente, né? Mas assim, Bicho eu grilo, tenho, né? Vulgo bicho é, grilo. eu tenho uma tendência a ser bicho grilo, mas eu misturo. Mas assim, não tem muitas grandes assim, sabe? Então começou naturalmente essa coisa do alimento, né? Tipo, consumir pouco açúcar. Hoje em dia, praticamente eu não como açúcar, cara. Sim, acho que o único açúcar que eu como nas frutas que eu como. Açúcar em si, por exemplo, eu comecei a gostar de chocolate amargo, eu já tinha meio amargo, né? Eu tinha um gosto natural por isso, assim, tipo, quando eu era moleque, minha mãe comprava, comecei a gostar daquilo, e a coisa foi indo, meio amargo, aí 40%, 50%, aí eu lembro que na Páscoa passada minha mãe me deu de presente uma barrinha de chocolate, com um chocolate da Bahia, aí, 100% cacau. Coisa de degustação, eu comia aquilo, cara, eu já gostava de chocolate 70, 80, ela dava uns 90. Cara, eu achei aquilo fantástico, cara. Fantástico. Agora, hoje, só como chocolate assim, cara. Sem açúcar. Só zero. Outro dia eu fui experimentar aí na Páscoa e o pessoal comprou um ovo, tal, eu comi. Cara, foi legal naquela hora. Assim, também não sou radical, né, cara? Não vou fazer, imagina, né? Então, você compartilha um ovo com a turma ali e tal, no Você come o chocolate. X-Bacon, então, o X-Bacon naqueles carrinhos de lanche, De come vez em também? quando, claro, claro. Tipo assim, eu não sou vegetariano. Por uma época eu fui vegetariano, né? Minha esposa é vegana, cara, né? Eu não chego a seguir tanto assim, né? Mas assim, eu acabo comendo. Durante a semana a gente acaba não comendo carne, né? Eu acabo não comendo carne, até porque ela também acaba não fazendo. E esse tipo de coisa, né? Mas aí de vez em quando, fim de semana, obviamente, como uma coisa aqui, outra ali, mais fora assim do Mas aí, normal, né? quando você come carne na frente da sua esposa, ela sente mal, assim, porque ela tem essa conexão com os animais, assim? Ela não curte muito, cara. Ela não curte muito, não. Tá? A gente já teve É. uns perrengues por causa disso, assim. Ah, Até, mas até coisa assim. natural, né? Claro. É, A tendência, eu acho que é você virar vegano mais do que ela voltar a comer carne, né? Porque a pessoa, quando ela se adapta sim, com esse sim, nível de maturidade, eu acho que, porque assim, quem é vegano, no meu ponto de vista, tem um nível de maturidade que quem come carne não tem, né?
Que é- eu acho que é isso, né? Então ela tá num nível que mais fácil de você ir pro nível dela do que ela descer pro nosso, né? Porque Ah, com certeza, com certeza. quem Mais ou come menos carne isso. já tá matando os bichinhos, né? Então, É. Se bem que eu falo que eu sou da seguinte opinião, né, cara? A gente já brigou por causa disso. Assim, para mim, a energia vital que está ali é a mesma, entendeu? Só mudou a forma, né? Então, aquilo lá, você está matando o vegetal, cara, queira ou não, né? Tudo bem, a gente não vê o olho, a gente não vê. A gente tem dó realmente dessa indústria da carne hoje do jeito que tá, né, cara? Tá um negócio deslavado, assim, né, meu? É diferente quando o pessoal antigo da roça, que tinha lá o negócio deles, eles quando mesmos você pega a criavam. vara, pesca um peixe, né? É diferente, né? Exatamente, exatamente. Eu sou da época, minhas avós, cara, eu ficava meio assim, assustado com aquilo, mas elas pegavam a galinha, assim, do galinheiro dela, estroncavam o pescoço e me matavam ali na hora, depenavam, a gente comia. Eu ficava meio aquilo, achava chocante, mas tudo bem, eu comia a galinha no final, mas era uma coisa ali, né, cara, hoje em dia a coisa industrial é complicada, né, cara, a gente sabe que é É. negócio. Eu vi também, na época, meu avô tinha chácara, eu vi matando porco assim, e continuei comendo porco até hoje. Ontem mesmo comi um porçãozinho de torresmo, uma delícia. Isso é verdade, concordo. É difícil, cara. Eu gostaria de ter essa maturidade, de parar de comer carne, porque a gente sabe que para a saúde existem outras fontes de proteínas que não envolvem o sofrimento dos animais, né? Enfim, É, é muito complicado, é uma questão muito polêmica, né, ser vegano. Mas é, você, então, exatamente. não chega próximo de virar vegano, ou acha que chega no nível? Não sei, cara. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, assim, sabe? Tenho minhas dúvidas. Eu não sei te dizer, Rodrigo. Não sei te dizer. Eu Eu sou digo que mais. eu falo assim, eu admiro muito quem tem essa maturidade, porque eu gostaria de ter mesmo, assim. Porque tenho certeza, eu vejo pelo próprio estilo de vida que você apresenta, né? Você não é uma pessoa por exemplo, você já foi gordo, você nunca foi gordo, certamente tem a ver com Não. esse estilo de vida, né? Porque a pessoa É, engorda mas de não comer as coisas demais, comer muito, comer coisa errada. Então, quando sim, você pega um também. estilo de vida mais saudável, você acaba evitando, né? Eu falo gordo, mas não é no sentido estético, é no sentido da Sim, eu saúde, né? entendo. Do colesterol, Sim. enfim, gordura nas veias do coração, que pode entupir, dar um infarto, sei lá o quê, né? Então, tudo isso é uma forma de preservar a vida, né? De Não é só a cuidar carne, do, né? cuidar do templo do Espírito Santo, vamos dizer assim, É né? isso aí, é isso aí. Mas assim, eu não sou um carnívoro inveterado, né? Que, por exemplo, apesar de não seguir uma religião, né? Eu sou bastante espiritualista, assim, né? Então, agora na Semana Santa eu fiz os 40 dias aí, né? De dieta, né? Aí eu falei assim, o que eu vou fazer, né, cara? Então, às vezes você fala assim, né? Você pega para um vegano, você não vai comer carne. Para ele não é nada, né, cara? Não tá fazendo. Então, eu vou cortar de fato, né? Então, cara, cortei glúten, cortei carne, cortei, por exemplo, de fim de semana eu gosto de tomar uma cervejinha, mas assim, é muito pontual. Tipo, eu tomo 2 long neck, 3 no máximo, eu já fico, cara, não desce, né? Eu não tomo também bebida destilada, para mim não vai, nunca foi. Então, eu sou um apreciador, assim, gosto de tomar uma taça de vinho, então, é até legal, assim, dá sabe, quando dá uma, fica E até. isso se estende, Álvaro, para os esportes, para o turismo, assim, para lugares mais remotos. Isso se estende também para essa parte também de prática esportiva e de contemplação da natureza? Cara, eu tenho isso, mas não é tão assim, né? Mas assim, eu gosto, assim, por exemplo, né? A própria minha esposa, ela faz mais isso do que eu, assim. Mas, por exemplo, a gente já foi. Agora na pandemia é muito pouco, né? Quase nada, assim. Mas a gente já foi em travessias, né? Tem uma turma que a gente conhece que vai, leva uma turma de van, leva a gente para um lugar. Nós vamos fazer essa travessia, tipo morro, tal, não sei da onde. Você sai de um dia, volta no outro. Acampa no meio do nada. Então, eu já fiz muito isso, né? Outro dia a gente fez um lugar, um negócio de bike, assim, nesse esquema também. Foi um furgão com a gente, e a gente saiu de bike daqui, e aí quanto foi? Quase 30 quilômetros no dia, 40 quilômetros no outro, até Mosteiro lá depois de São Pedro ali, de Brotas. Então assim, a gente saiu, também foi de bike o dia inteiro, só na bike, aí dorme numa pousadinha, outro dia seguinte sai e vai tipo almoçar 2 horas da tarde no mosteiro. Então, esse tipo de coisa eu gosto também, né? Eu faço esporte também, nada assim super, né? Eu faço mais eu sozinho, barra, essas coisas assim, do que, né? Ah, legal, cara. E é legal que você está falando sempre da sua esposa, porque aí fica aquela coisa, tipo, é uma família que tem um estilo parecido, apesar de não ser vegano, Sim, vocês se sim. completam nisso, né? Se identificam nisso juntos.
em relação às pessoas que nos ouvem aqui no programa, né? Certamente a gente encontra, sei lá, de 90% das pessoas, vai, que escolhem a carreira musical, num determinado momento da vida, são questionados ou por si mesmos ou pela própria família, no sentido da carreira do músico não ser tão promissora, né? Como que você Uhum. fala, por exemplo, com seus filhos a respeito disso, ou com seus alunos que são jovens e têm esse sonho, assim? Como que você alerta eles nesse sentido de, cara, ó, veja bem, como é que é essa Sim, conversa, né? Com os alunos e com os filhos também, é a mesma coisa, né? Porque você trata os alunos como se fossem filhos, né? claro, claro. Cara, é um misto de coisas, né? Quando eu fui fazer música, em casa, assim, eu tive muita facilidade, assim, porque eu tenho um pai professor de literatura e que sempre foi ligado a artes em geral. A gente ouvia muito MPB na minha casa. Da família da minha mãe é professora de educação artística, mas estudou piano a vida inteira, se formou como professora de piano, depois acabou parando, mas tem essa verve aí, né? A família dela, eles eram os antigos, lá da cidade que eu venho, de Penápolis, era a banda de baile lá da cidade, era a banda da minha família, dos meus tios-avós. E na banda de baile, na época, tocava foxtrot, choro canção, da década de 40, 50, né, esse tipo de música, né, samba canção, tangos, essas coisas assim. Então eu venho de um pouco dessa tradição, então quando a escolha foi entrar para o lado musical, não teve tanto atrito assim, eles entenderam e apoiaram, né. A única coisa da parte do meu pai que tinha era que fazer uma faculdade, né, até por isso eu pendia que como da Unesp e tal. E quando eu vi que a coisa estava indo, né, Tatuí, na época, né, tocando, aparecendo trabalho de dar aula, de tocar em orquestra e tal, teve um atrito ali, sabe? De, pô, mas tudo bem, você pegou, não entrou agora, mas faz vestibular, faz ano que vem. Fala, meu, as coisas estão começando a acontecer aqui já, eu não vou parar para estudar vestibular e a coisa está indo e tal. E no final, sabe, ainda bem deu tudo certo, né? Eu não tenho curso superior de música, no final das contas. Tenho um curso técnico que eu fiz na escola de música, que foi muito bom, um diploma que me ajudou, inclusive, a entrar como professor lá também, no Vila Lobos, contou pontos, foi muito bom para mim, e também sou muito grato a isso, mas a questão, assim, eles pegavam um ponto, essa coisa da faculdade de ter um respaldo, né? Eu, para os meus alunos, cara, eu vejo muito o nicho de onde cada um está indo, né? Então tem um lá que ele quer tocar na igreja, tem um outro lá que toca em banda de casamento, banda de baile, já tem, então alguns já tem uma coisa no nicho meio pronto ali, né? E acaba querendo se especializar para tocar melhor, para aprender e tal. Quando um aluno vai seguir música de fato, não, quero não sei o que, eu sempre dou a dica assim, olha, faça licenciatura, que foi o seu caso, né? Porque mesmo a pessoa sendo instrumentista, eu falo, meu, no mínimo você vai ter duas opções, né? Você fazendo licenciatura, você pode ser um professor, né, em escolas e, de repente, até fazer carreira universitária, fazer um mestrado, um doutorado, amanhã você presta um concurso e entra como professor de faculdade, né? Então, assim, faça isso e, paralelo a isso, você quer ser um instrumentista, você pode fazer aula particular, tem um monte de professor bom, instrumentistas bons dando aula, você vai continuar se especializando e melhorando como instrumentista, e vai ter toda uma parte acadêmica ali, né, que vai te ajudar muito, né? Então, normalmente é essa a dica que eu dou para os meus alunos que querem seguir música de fato, né? Meus alunos, até pessoas conhecidas, né? Olha, faça uma licenciatura e, paralelo a isso, se você quer tocar ou quer ser maestro, lá, dá para você fazer aulas avulsas, assim, e você vai ter um desenvolvimento bom, assim, né? E meio E que para os filhos é isso também, né? Meus filhos estão seguindo a carreira de cinema, né? A gente também fica um pouco preocupado, porque o mais velho já entrou na faculdade, já está no segundo ano, o mais novo está entrando agora, acabou de fazer Enem, recebeu pontuação, acho que vai dar certo de entrar na faculdade também, e vai fazer a mesma coisa que o outro, né? E a gente fica às vezes meio assim, né? Poxa, né? E aí, cinema, né? O cara quer ser diretor, né? Quem vai, né? Mas assim, acaba tendo muita, a gente tem um pouco de resquícios, assim, de ranço de mercado e tal, mas, cara, a gama hoje é muito grande, né? Você pode trabalhar em internet, pode trabalhar em TV, pode trabalhar com imagem, pode fazer mil coisas, né, esses cara? Não dias eu necessariamente. Né? passei por uma situação delicada né, na minha vida pessoal, eu tive um problema na coluna e tive que tomar uma decisão por não fazer mais palco, para não correr o risco de Sim, piorar. É uma hernia de disco claro. Eu cervical e lembro tal. disso.
E eu já tinha voltado para os palcos e de um tempo para cá tive algumas dores, fui refazer um exame de rotina, e ali apareceu alguma coisa que me diz assim, olha, palco agora é arriscado, pode piorar a sua situação e tal. E aí eu fui conversar com amigos, com o próprio médico, fisioterapeuta, um psicólogo, inclusive, e o psicólogo me disse o seguinte, ele falou, Rodrigo, se você fosse encher sua agenda com pacientes de musicoterapia, você ficaria lotado nos próximos 3 anos. Você ia ganhar tanto dinheiro que você não ia ter nem onde pôr. Porque eu falei, mas como assim musicoterapia? Ele falou, não, porque isso aí é um trabalho que envolve a psicologia e a gente encaminha, porque isso resolve diversas patologias, inclusive psiquiátricas. Eu comecei a... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, Sim. isso é um exemplo disso que você está falando. São leques infinitos, né? Então, você vê É. que eu tive um problema aqui, eu fui ali para resolver, já apareceu a solução, né? Quer dizer, a solução que eu falo para não ficar parado, para eu ter um propósito de vida para aquilo que eu ainda tenho para fazer ainda, porque um problema Sim. na coluna não me tira a vida, me tira algumas coisas só, mas isso não faz com que eu deixe de pulsar a música ou de querer levar adiante alguma Imagina, coisa, né? Então, imagina. eu acho interessante essas coisas que acontecem na vida e o como a música ainda nos serve para, até o fim da vida, continuar vivendo melhor, né? Música é alegria, cara. Aquilo que eu falei, né, no começo da entrevista. Não importa, né, a gente que é professor, se a pessoa quer seguir profissional ou não. Ela vai ter aquela, puxa, aquela sensação de tocar uma música que ela gosta, de cantar uma música, de estar num coral que ela curte. Aquilo lá, meu, lava a alma dela, né? Então, música é alegria, cara. A música traz, né, uma benevolência pra gente, assim, um alimento para a alma. Você sai dali, se você estava com problema, você sai dali sem, cara. Sai flutuando dali, né? A gente Eu consegue esses só estados, né? queria fazer uma ressalva em relação a esse conselho, que não foi um conselho, ele só relatou para mim que existe uma demanda para musicoterapia, mas ele relacionou o sucesso ao dinheiro, né? E no caso, no meu caso, eu não fui para a música pensando nisso, né? Acho que era Claro. a grande gratificação da música, ela é inexplicável, assim. Não, Até, até quando a gente entra na carreira, a gente já entra ciente que não é uma carreira que vai trazer uma remuneração tão boa quanto outras Não, carreiras poderiam dar, né? Então, exatamente. Exatamente. nisso a gente é tido como louco, às vezes, pela família, e aí que vem as encrencas, né? Não, músico não, né? Como é que você vai sobreviver sendo músico? Aquela coisa, né? Que aconteceu comigo, eu acho que com quase todo mundo que escolheu a música quando Sim, jovem, principalmente quando é jovem, sim, quando ainda não tem, né, uma certa condição de se manter com as próprias pernas, ainda não tem um emprego, e a mãe sempre projeta o futuro pensando como que ele claro, vai se sustentar, né? Poxa vida, como é que você claro. vai tirar seu sustento? Você vai ficar tocando, morando aqui comigo até quando, né? Então é aquela É, coisa, né? Existe essa geração nova, tá casando tarde, né? Saindo de casa com 40 anos, 50 anos, enfim. Vou ficar morando com a mãe é fácil, né? Mas, cara, assim, para resumir tudo, eu vejo que, no seu caso, eu me lembro quando você foi meu professor, que você contou a história de uma professora que você teve, que era bem baixinha e tal, e eu falava assim, pô, mas o contrabaixo é um instrumento grande, né? E eu tentava justificar, assim, o fato de eu ser vagabundo, não estudar, com, com, minha mão não tá, né, que o baixo é grande, não estou conseguindo, porque eu estou acostumado com baixo elétrico. Eu sempre tinha uma sim, desculpa, né? Aí você veio com isso, né? Não, mas a minha professora, ela era pequenininha, é uma das melhores baixistas do Brasil, né? Então, assim, isso. um outro exemplo, um aluno seu, que eu admiro muito, inclusive tocou no meu casamento violoncelo, Daniel Machado, que inclusive passou no concurso da Escola de Piracicaba, também é um baixista pequeno, né? Só que ele é o Super. cara que mostra para mim que se estudar, vai para frente, né, meu? Total, Então total. não tem essa de Não ser. tem É porque você é meio alto, você deve ter lá seu 1,80 m e pouco, né? Então, assim, isso. não tem que ser alto para tocar contrabaixo, né? Isso é mito, né? Isso aí, é mito, total, total. Não existe isso, cara. Não existe, E com essa sua certeza. professora, você continua tendo contato com ela? Não tive mais, cara, foi professora de Tatuí, mas ela é a primeira contrabaixista da USESP, né, cara? Ana Valéria Polis, tem vários vídeos dela na internet, tocou, assim, meu, ela estudou em Viena, tirou o primeiro lugar, assim, com o Streicher, que foi, na época, um dos maiores solistas de contrabaixo, professores, que tocou na Orquestra de Viena. Então, ela, assim, ela é um negócio assim, né? E, bicho, tamanho dela, e um tamanho não é documento, cara, não é documento, né? E mulher, né? Então, assim, para os machões aí de plantão, né? Você vê como que é o negócio. Então, assim, a força feminina, né, cara? Assim, tocando.
deixando os homens no chinelo, cara. Assim, então, não existe isso também, né? Não existe, né? Então, já para jogar esse outro lado, né? Somos todos iguais. Sim. Então, E para a gente finalizar a nossa entrevista, assim, eu queria que você falasse um pouco, primeiro da sua história, né? Como que foi o seu começo ali, né? Com quantos anos você começou a estudar, e depois como que sua carreira desenvolveu nas duas áreas, mas de uma maneira bem resumida, né? Você já falou um pouco que você foi para a Escola de Música de isso. Piracicaba, enfim. Mas assim, tem a parte artística, né? Você também tem uns grupos que tocam música popular. Vejo que você tem lá um Uhum, baixo fretless, daqueles baixo acústico, assim. isso, Conta um também. pouco toda a sua trajetória, como que a gente pode encontrar também o seu material na internet, como que você divulga isso, né? Toda essa sua trajetória, quem quer fazer aula com você, como que tem que fazer. Faz um resumo aí do seu merchan de professor Fazer e o artista, merchan. um merchan de professor e de artistas. Cara, acho que foi, da minha história eu falei um pouco já, né? Não sei se tem muito, né? Depois dessa época eu acabei virando, depois que eu vim para Piracicaba, acabei ficando professor, tocando aí, né? Depois deu certo de entrar em Americana, como eu disse, né? Que foi uma coisa que eu gostava, né? Um pouco dessa coisa, tanto de tocar em orquestra, quanto o trabalho que a Orquestra Americana sempre fez, sempre me identifiquei, né? Então eu tenho um carinho muito grande, assim, né? Como pela instituição da Orquestra Americana, eu vejo como uma espécie de uma mãe, assim, para mim, porque eu conquistei muita coisa aí, né, cara? Eu cresci muita coisa aqui, aí, né? E, pô, eu lembro dos concertos na época que, tô misturando um pouco o assunto, mas vem uma coisa afetiva, meus filhos criança, cara. Na época a gente fazia concertos de música popular, há uns anos aí, que vinham os artistas, né? E a gente passava o som com os caras, e aí ficava lá esperando, e aí os meninos, tudo criança ali esperando também junto com a gente, então tinha uma coisa muito legal, assim, né? Então, a orquestra americana me deu muita coisa, tanto é que eu falei, minha frente de trabalho é ser professor e músico de orquestra, né, o meu trabalho principal e que eu levo muito a sério, né, mesmo agora na época da pandemia, né, as aulas virtuais que a gente, sabe, ainda bem conseguiu levar isso e está levando muito a sério, está conseguindo resultados, né, então estamos fazendo isso com bastante empenho, todos nós, né, professores, e a orquestra também está gravando vídeos, e também, não só o vídeo da orquestra inteira, como vídeos, cada músico também acaba fazendo vídeos, se juntam ou fazem vídeos individuais, né? E nessa eu aproveitei para colocar também meu trabalho os trabalhos que eu faço que não cabem na orquestra, que é natural, né? Trabalhos, né? No seu caso, você é músico, você toca blues, você faz suas composições, você é compositor, cantor, que também é um trabalho que você vai colocar diferente em outros nichos, né? E acabou dando certo de colocar alguns trabalhos agora, né? Um trabalho de criação que eu gosto e tal, que eu acho que eu posso colocar depois os links aí para vocês de algumas coisas que eu acabei fazendo agora na pandemia, que me deu bastante prazer, e mostrar um pouco esse outro lado também, né? Mas basicamente é isso. Como professor, hoje eu estou basicamente só dando aula na escola de música, né? E tocando, eu estou tocando na orquestra, obviamente, a gente está parado agora pela pandemia, está fazendo esses trabalhos, e eu tenho um trabalho com um grupo aqui também, que é de Piracicaba, que a gente faz um trabalho de mesclagem de música popular e música erudita, né, no limiar ali, né, que a gente já tem há muitos anos esse grupo. E a gente tem alguns trabalhos também, tem algumas gravações na internet, posso depois deixar alguns links. Também é um trabalho que me dá muito prazer, porque eu faço os arranjos, né, e volta e meia eu coloco uma composição, ou uma outra composição minha lá também, tenho liberdade de tocar, né, coisa que a orquestra é uma coisa mais rígida, né, coisa toda, logicamente tem um maestro lá que vai preparar e organizar a orquestra para que aquele todo soe bem, né, e quando você está num grupo menor, você sabe, né, tem toda uma interação, né, você fica mais livre para você criar sua forma de tocar, então isso me alimenta também, né, eu tenho bastante isso e é muito legal. Basicamente é Bacana. isso. Assim, todos os episódios do programa Somos Todos Humanos, eu trago pessoas que têm, então, um estilo de vida voltado para a arte, né? Que tem, assim, uma pegada menos, vou dizer, menos na correria, né? Vamos dizer assim, que é o pessoal no mundo, parece que está instituído, que se você não correr atrás, não tiver seu dinheiro para ter poder, né? Não é possível ter sucesso e felicidade na vida. E a gente prova no programa que não é por aí, né? Não é por aí. Calma aí. Sim, Tem gente vivendo com um estilo de vida diferenciado, que não foca, não coloca o dinheiro em primeiro lugar, tem um estilo de vida diferenciado, que leva a arte ao limiar de propagação que atinge corações, né? E não contas bancárias. Então, acho que isso daí é uma coisa muito legal que eu tento trazer no programa.
E você tem essa pegada, né, Álvaro? É porque não é porque a gente trabalha junto, a gente conversou muito e é notável, né, dentro do seu estilo de vida, de uma forma que você se comporta, a forma que você fala, a forma que você trabalha, a seriedade que você leva a tudo isso e a leveza que isso traz para a tua vida, né? Uma maneira de, de, de se auto-justificar que é assim, interessantíssima, que acaba virando referência para mim também, né? Não só para quem está Cara, te conhecendo hoje. fazendo uma parte no que você falou, pegando um pouco do ponto que você falou da musicoterapia, né, cara? É que tem tanta coisa, mesmo de música, que a gente nem faz ideia, né, cara? Outro dia, uma vez eu fui comprar um baixo elétrico, tava lá em São Paulo, e fui ver, me interessei por um baixo elétrico de uma, de uma marca específica lá. Eu toco baixo elétrico, não sou especialista, até porque eu estudo mais baixo acústico, mas até por causa do instrumento sem traço, eu toco baixo fretless, é a minha onda, assim. E eu toco do meu jeito, né? Não tem técnica específica, nada. Aí eu fui lá ver e tal, conversando com o cara lá na Teodoro, ele falou, meu, a quantidade de gente que vem aqui, ele falou de, por exemplo, um festival de música gospel que tem, que reúne 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Você fala, meu, a gente não sabe disso, cara. Sabe, então os nichos, né? Eu conheço gente, né? As minhas enteadas gostam de ir lá de festival de yoga. Lá tem os pessoas que fazem músicas específicas para aquele nicho. Cara, é um monte de gente que faz, é um monte de artistas. Você vê assim. Então, assim, tem nichos assim que não acabam mais, né? Então, você falou a coisa da musicoterapia. Cara, é um negócio assim que você pode, dentro de uma coisa específica, que às vezes a gente fica tão ligado em um mercado só, né, ou na mídia que a gente conheceu, que a gente sabe que tem várias coisas que suprem, que pode suprir tua vida, de você fazer tua vida, ter uma vida digna. Lógico que ter o mínimo necessário a gente precisa ter, né, cara? A gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente tem, né, já família, não sei o quê. Então tem que dar um mínimo aí, mas, cara, sempre tem. Procura ali que você vai achar. Alguma coisa para fazer na música você vai achar, né? E tem um amigo meu, uma frase muito legal que eu nunca esqueço, cara. Ele falou assim: essa coisa, né, que também você comparou da vida, né, de, pô, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso. Assim, meu, defina o seu mínimo, aquilo que você precisa, né? Independente. Fala, não, eu quero uma casa, um carro legal, sei lá, eu quero ter o meu estúdio, beleza. O que acontece com muitas pessoas é que elas chegam naquilo, ela trabalha, consegue chegar naquilo. Ah, não, agora eu preciso ter mais. Agora eu preciso ter um estúdio com tantas salas, eu preciso ter um carro não sei o quê, porque esse aqui já está ficando velho, eu preciso ter uma casa com piscina. Isso não termina nunca, né? Ou o cara fica tão assim que nunca vai chegar naquele ponto. Meu, defina o seu mínimo. Aí quando você chegar naquele seu mínimo que te satisfaz, não estou falando para ficar estático, né? Ali, que agora eu não quero mais nada. Muito pelo contrário, você vai usufruir daquilo, né? Você chegou, você conquistou, e você nunca encontra a felicidade, né, cara? Você tá correndo, a felicidade está atrás de você, está correndo, é o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Você nunca vai ficar a vida inteira ali, né? Mas tá ali já, usufrua daquilo, né? É bem por aí, sabe? Exatamente. Essa é a grande cilada do marketing, né? Que acho que é um dos pontos do capitalismo que mais nos influenciam negativamente, porque eles criam produtos para a gente necessitar deles, e aí eles nos Exatamente. viciam nesses produtos, e a gente acaba não ficando feliz quando não consegue comprar, né? E principalmente aqueles, por exemplo, o iPhone 11. Você acha que eu não queria ter um? Mas eu não vou ter, eu prefiro ter uma guitarra, entendeu? Do que ter um iPhone 11. Sim, é Então, verdade. tudo é uma questão de colocar o que você falou, o mínimo. O mínimo para mim é ter uma guitarra para eu poder tocar. Claro, Não é ter um claro, iPhone 11. O iPhone 11, se claro. vier, amém. Se não vier, meu, glória a Deus para quem tem condição de ter, pagar 6 mil aí no celular, sei lá se tem o iPhone 12 já. Enfim, eu estou Eu não dando o sei, exemplo do iPhone, que eu eu sei não que é um sei. aparelho pequeno, que Sim, tem outros de R$ 800 que fazem exatamente a mesma coisa, né? E que quanto, tem cara? gente que faz questão de comprar aquele porque é iPhone, porque é o status, porque é o dinheiro, sei lá, enfim. Aí a gente começa a ver a diferença entre as pessoas que têm o estilo de vida diferenciado, que são as que eu realmente convido para participar do programa Somos Todos Humanos, por acreditar que tem um valor a mais ali, tem um algo mais, né? Apesar de que todos somos humanos e temos defeitos, né, Álvaro? O egocentrismo Total, é a raiz do total. pecado, né? Então, se todos somos pecadores, de alguma maneira, todo mundo é um pouquinho egoísta, né? Pensa só no próprio Total. umbigo. Isso é natural do ser humano, né? Mas aí que eu vou para a última pergunta que eu faço para todos os convidados, a mesma pergunta. O que te faz ser humano, Álvaro? Cara, o que me faz ser humano depende do ponto de vista, né?
sobre essas coisas que você está falando, sobre esses defeitos, né? Às vezes eu acho que eu carrego o mundo nas costas, sabe? Eu levo as coisas muito a sério demais, assim, e fico deixando as coisas que talvez problemas que seriam pequenos se transformar em coisas grandes, né? E aí seria muito legal, assim, eu luto todo dia, assim, para vencer desse fator, né? E fator egoísta também, né? Eu me olho como, poxa, né? Eu sei que eu sou bastante solícito, assim, eu sou muito mais altruísta do que, e sem querer me gabar, mas assim, é uma coisa natural minha, mas eu me vejo em alguns pontos que falo, puxa, cara, você não podia ter feito isso, sabe? Às vezes eu nem faço, mas me passa pela cabeça, eu tenho vergonha de alguns pensamentos que eu tenho, assim, de egoísmo mesmo, sabe? Eu falo, então, eu ainda tenho muito que caminhar nesse planeta, nessa vida, e vamos tentar a superação, é a autossuperação que eu vejo, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu me vejo muitas limitações ainda, né, de atitudes, de pensamentos que podem ser diferentes e me vejo extremamente, né, talvez assim, né, com pessoas que eu olho e falo que, eu não vou dizer que nem que, tem ojeriza essa pessoa, eu não digo nem isso, mas eu olho algumas atitudes, a mais hoje em dia no mundo, no panorama aí até político, social, que se fala, isso aí é um grande exemplo do que eu não quero fazer. Não quero isso para mim. Se eu tivesse, não vou fazer mesmo. Mas assim, eu olho fazendo algumas coisinhas que não são legais também, algum tipo de pensamento. Pô, cara, você olha para aquilo ali, você fala daquilo, mas guardadas as devidas proporções, você também pensa algumas coisas ali. Então, se toca, né, cara? Né, e vamos tentar fazer diferente. Então, eu tenho muito isso O, aqui, sabe? o pastor Fábio Canelato, meu amigo, foi seu aluno, Meu né? aluno. Meu Pois é, aluno. O Fábio é muito meu amigo, a gente é da mesma igreja e tal, e ele fala assim, Rodrigo, tentação, você ter tentação não é pecado. Até Jesus foi tentado, né? Então, antes você confessar uma tentação, né, do que você confessar depois de ter caído nela e ter que confessar seus pecados. Sim, É menos doloroso isso. Então, acho que o que você disse aí, o que você está fazendo, é essa consciência, né? De que todo mundo é tentado a pensar de forma egoísta. Isso é natural porque a gente nasce com uma semente, assim. A própria sim, criança, eu sim. tenho um filho de 3 anos aqui, ele só quer tudo para ele, velho. Não tem. A gente já É que aqui nasce egoísta. é egocêntrico, né? A criança acha que o mundo gira em torno dele, né? Então, É uma coisa da criança, depois ele isso não vai, é, né? então, mas isso não é culpa do ser humano, certo? A gente já nasce com essa semente, de certa forma, Sim, né? E sim, aí a gente vai sim, sim. evoluindo, vai criando essa consciência e tem que tentar se antecipar à ação, né? Que é o que você acabou de fazer, pô. Você está se demonstrando como uma pessoa consciente de coisas que você pensa e que isso pode ser refletido antes das ações, né? Então, acho que isso que é legal, né? As respostas mais comuns dos meus outros convidados vão para o lado da empatia, que o que nos faz ser humano é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, né? De ficar feliz pelo outro, de se imaginar no outro antes de agir. Eu não vou fazer para você o que eu não gostaria que fizesse para mim, e vice-versa, Claro, e assim por diante, claro. né? Teve uma outra resposta que eu sempre repito, que é o que nos faz ser humano, é justamente o fato porque ser humano coloca todo mundo no mesmo limiar. Todo mundo é ser humano aqui. Né? A gente faz parte de uma espécie, Homo sapiens, todo mundo é ser humano. Tá? E é exatamente o fato de cada ser humano ser único e ser diferente é o que nos faz ser igual. Né? Então, isso que Legal. é bacana esse ponto de vista. Né? Nós somos diferentes pra caramba, né? A gente gosta das mesmas coisas, nos identificamos com alguns assuntos, né? Mas a gente é diferente, cara. E é exatamente o fato de a gente ser diferente que faz a gente ser humano, a gente poder ter esse Isso. relacionamento, né? Um aprender com o outro, trazer conhecimentos e experiências e tudo mais, né? Então, Álvaro, vamos nos despedir aí dos nossos ouvintes. Queria primeiramente te agradecer muito pela atenção aí. Eu estou fazendo esse programa quinzenal, já tem mais ou menos 15, 16 programas gravados aí. Não sei exatamente se esse é o 15º, 16º, enfim. Uhum. E agora no final, o que você coloca para a gente aí? Você vai me mandar um link do YouTube, eu vou baixar, vou colocar aqui no final. O que você vai mostrar para a gente aí? Um trabalho seu? O que você quer mostrar? Eu vou colocar uma música para mostrar esse outro lado, né? Lado mais criador, compositor. Uma música que eu fiz. Eu gosto muito de poema, de literatura. Eu tenho essa influência da minha casa, como eu disse, meu pai é professor, poeta, e tal. Então, eu fiz uma ambiência musical, vamos dizer assim, de um poema infantil dele, chamado Sapo Rex. E é uma história verídica de um sapo que apareceu em casa quando a gente era moleque, sapo gigante que desaparecia durante o dia.
só que aí depois a gente ficou sabendo onde que ele se escondia, à noite ele aparecia lá de novo. O poema conta, assim. Então, vou mandar uma gravação que eu tocando e contando esse poema em cima do Sapo Rex. Aí. Legal, Álvaro. Muito obrigado aí. Foi uma honra para mim poder conhecer mais a sua história, conversar com você. Seus contatos aí para quem quiser curtir no Instagram, como é que faz? Cara, usando essa coisa minha, assim, eu não tenho mídia social, Rodrigo, nenhuma. Só tenho WhatsApp e e-mail. Então, por enquanto, fica por assim, só curtindo, né, nos trabalhos que tem por aí, alguns trabalhos da própria prefeitura que está saindo, né? Então a gente se vê por aí. Infelizmente eu não tenho mídia social, ainda não entrei nisso. Não sei, eu chego lá. Eu tô segurando porque eu preciso apresentar o programa aqui, tem que ter, né, o canal lá no YouTube. Mas Sim. eu chego nesse nível aí, cara. Vou evoluir para esse nível aí. Viver no mundo real, não sei se né? É bom viver no mundo real, né? Vamos viver no mundo real, né? O mundo virtual tá muito esquisito, né? Sim. E tá difícil confiar nas informações que a gente recebe pela imprensa também, né? Tá bem complicado, né? A gente não sabe o que é real de fato, né? Isso é uma outra coisa. Isso não é só um problema político, né? Um problema de caráter mesmo, né? De pessoa escolher falar a verdade, sabendo que pode não ser verdade, é esquisito, né? Sim. Então, às vezes as pessoas estão divulgando as coisas sem ter certeza se é verdade, né? E parece, e se sentem certas de estarem fazendo isso, mesmo sem ter certeza de que é verdade, compartilham e defendem aquele ponto de vista que nem dá para saber se é verdade. Então é complicado. Pois é. Aí tem essa coisa da mídia social que todo mundo é perfeito, né, cara? Todo mundo põe a maior perfeição do mundo. E assim, jogando o nome do programa, somos todos humanos, cara. A gente tem um monte de defeito, a vida não é tão perfeita assim. Né? Tinha que ter uma rede que mostra só os defeitos. Aí a gente podia aprender mais, né? Talvez. Ela só pode entrar aqui se você mostrar os seus defeitos, senão você não pode entrar. Exatamente. Álvaro, obrigado, fica com Deus, viu, cara? É isso aí, Rodrigo. Vamos agora curtir aqui um som, então, a musicalização de um poema aí do pai do Álvaro, do sapo que surgia à noite e se escondia de manhã, porque somos todos humanos! Sobressaltos. Suas idas são sem vindas. O sapo pode muito pouco, por isso língua de metro pra desavisar dos besouros. Mas Rex deu um salto mais alto, descobriu um besouro estático. Hey, a ração dos cachorros. Ah, era sua mina de ouro. Sim, a ração dos cachorros. Enfiar-se em fresta tão mínima.